Olá, o vídeo de hoje é sobre um padrão de funcionamento que acabou ganhando diretamente uma má fama por conta do que a gente tem discutindo tanto hoje, né? De relacionamento tóxico abusivo, de narcisistas, de outras pessoas que têm outras questões de caráter, comportamento, personalidade um pouco diferentes e que a gente acaba colocando tudo no mesmo saco. Então a ideia desse vídeo hoje é falar sobre o comportamento ou a tática de tratamento de silêncio diante de situações complicadas ou constrangedoras e vamos tentar identificar quando é que esse comportamento ele é genuinamente uma forma de manipulação, uma forma de manter poder e controle sobre uma pessoa e quando às vezes não é isso e de verdade isso nem acontece de propósito, pode acontecer por uma série de outros fatores. Então vamos começar pelo seguinte. O tratamento de silêncio ele pode ocorrer em diversas maneiras, em diversas relações. Pode acontecer pai-mãe, pai-filhos, relacionamentos conjugais, trabalho. Nem sempre quer dizer que adotar esse comportamento quer dizer manipular a outra pessoa. Se você já se encontrou numa situação onde você não conseguia fazer com que a pessoa falasse com você, ou até mesmo reconhecer que você tá lá, ver que você tá lá, reconhecer que você quer falar com ela, isso é um tratamento de silêncio, né? Você mesmo deve ter dado esse tratamento em algum momento. Por quê? Não quer dizer que você é necessariamente abusivo. A outra pessoa pode receber isso mal. Mas muitos de nós fazemos isso porque, às vezes, é a reação que a gente tem de luta ou fuga diante de um problema. Às vezes eu só travo. E como eu não sei lidar com isso, eu saio e não consigo lidar. Por exemplo, uma situação onde há num casal uma discussão de relacionamento e eu me sinto brava, frustrada ou sobrecarregada, sufocada diante daquela demanda ou daquele problema, eu me fecho. E aí, nesses casos, uma vez que o calor do momento passa, o tratamento de silêncio também. A gente consegue retomar ou falar daquilo, ou enfim. Ou às vezes muitos de nós temos o comportamento, infelizmente, de deixar aquilo de lado. Ao invés de a gente voltar naquele assunto, a gente só toca a vida, o que não quer necessariamente dizer que a pessoa fez aquele tratamento de silêncio para que a gente não lidasse com isso. Às vezes nós dois não sabemos lidar com isso. É claro que, às vezes, o tratamento de silêncio ele faz parte de um padrão de controle muito maior aí, um abuso emocional. Eu aprendi em algum lugar, de uma maneira passivo-agressiva. Às vezes a gente, não sei se vocês lembram aquela passagem do BBB, quem assistiu, né? Que a Carol Conká diz, olha, minha mãe ficava dias sem falar comigo. Isso pode fazer com que eu adote esse comportamento, porque é o que eu aprendi a fazer. Na minha cabeça eu nem acho que é por bem ou por mal, mas é porque eu consigo uma certa reação, né? Algumas pessoas sabem o que estão fazendo. Quando é usado com frequência como uma jogada de poder, pode te fazer sentir rejeitado ou excluído. Então isso vai fazer com que remexa com a tua autoestima, com o teu sentimento de valor, com o teu sentimento de culpa e vai obter ganhos para aquela pessoa, coisas do tipo, você acaba se desculpando ou tomando atitudes diante de situações onde a culpa não era sua, quem tinha que fazer alguma coisa era o outro, mas o jeito que o outro te trata te faz sentir que o problema é você mesmo, né? Então é importante reconhecer quando se torna abusivo, né? Algumas vezes, ficar em silêncio é a melhor coisa que você pode fazer para evitar que a coisa exploda e transformar aquele problema em outros 4 problemas. Então é bom a gente dar, né, um distanciamento daquilo que está incomodando. Ou às vezes a gente faz isso porque a gente não sabe como se expressar naquele momento e várias pessoas devem ter visto isso. Outros usam como uma ferramenta de poder para criar uma distância emocional e aí quando você sente que você está sendo excluído, deixado de lado, ignorado, isso vai te ocasionar sentimentos negativos, porque afinal nós somos seres sociais, a gente precisa de contato. Eu acho que poucas coisas são tão doloridas na nossa vida quanto a indiferença, né? Muitas pessoas usam o tratamento de silêncio como uma forma de te controlar e te colocar no teu lugar, né? Elas podem te dar esse gelo por dias e até por semanas e até por anos, já vi histórias assim, para que você tome uma atitude, ou para que você cada vez vai se sentindo mais impotente diante dessa pessoa e vai sentindo que ela tá sempre certa, né? No fim das contas, vai ser muito difícil viver assim, né? E tu pode ter vontade de fazer a mesma jogada que a outra pessoa. Ah, ela vai me dar um gelo, eu também vou. Mas às vezes você não é tão bom quanto ela nisso. E você vai
provavelmente dar um tiro no pé, porque essa pessoa vai piorar e vai manter esse ciclo, né? A gente tenta pagar com a mesma moeda tentando resolver o problema e a gente só piora a situação. Tem estudos que mostram que pessoas que são frequentemente colocadas de lado, ignoradas ou se tornam indiferentes diante de alguém que elas gostam, que elas amam, mexe com o nosso senso de autoestima e mexe com o nosso senso de pertencimento. E pode fazer com que a gente se sinta até sem controle da própria vida, né? Especialmente quando isso acontece de novo, por alguém que você tem intimidade e que usa isso como forma de punição. Você não me deu o que eu queria, eu vou ficar em silêncio. Você não se comporta como eu esperava, eu vou ficar em silêncio. Você não deu a resposta que eu esperava, né? Então, coisas para prestar atenção para saber se é abusivo. A frequência com a qual isso ocorre e o tempo que isso dura. Se tá vindo de um lugar de punição ou uma forma de manter o controle, ou o jeito de baixar a poeira para depois a gente conversar a respeito, ou se só acaba quando você, exclusivamente você, pede desculpa, ou implora, ou cede às exigências daquela outra pessoa. E, mais importante, você percebe que você mudou comportamentos seus para evitar que essas situações aconteçam, para evitar que você receba o tratamento de silêncio. Agora é o seguinte, se não é uma coisa comum, se a pessoa faz por aquela razão que eu disse antes, né? Por não saber como se comportar diante de um problema, por se sentir sobrecarregado, enfim, não saber lidar com aquilo, e não é algo que ela faz com regularidade, talvez uma abordagem gentil possa funcionar. Então você pode calmamente chegar para a pessoa e dizer que você está notando que ela não está respondendo as coisas que você fala, e que ela está meio que te ignorando, e que você quer entender por quê, né? E enfatize que você quer resolver as coisas. Você não está ali para acusar ninguém, nem para estender a briga. Você quer entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que vocês poderiam fazer para melhorar aquela situação, né? Se não for a tua culpa e a pessoa decidir te dar e manter um tratamento de silêncio, você não tem a responsabilidade de pedir desculpas por algo que você não fez, né? Agora, se você fez algo errado, você tem a responsabilidade de pedir desculpas para a pessoa, inclusive dizer que entende que ela talvez precise de algum tempo para falar disso, mas que você quer marcar um tempo para que vocês conversem sobre isso e juntos resolvam o problema. Agora, se for sobre você, se você causou algo que não foi legal, diga pra pessoa que sim, o tratamento de silêncio machuca, que você tá entendendo que ela tá magoada e que isso tá te deixando frustrado e te sentindo sozinho, e não é o que você quer e que você espera de uma relação, e que você não quer alimentar isso para que vocês usem isso mais pra frente. Explica que você não consegue resolver as questões que surgiram dessa maneira, né? E especifique quais foram as questões. Se você fez algo que você entende que não foi legal e que você quer melhorar, diga o que aconteceu e que, de novo, você está disposto a ter essa conversa. Porém, que essa atitude de se fechar e ficar em silêncio é uma coisa que você não gosta e que a longo prazo vai ser algo que vai pesar até para terminar a relação, porque é muito doloroso e porque não vale a pena e porque pode causar mais estrago do que ajudar. Ou, né, quando o tratamento de silêncio não é necessariamente uma coisa para te ajudar, você tem que mostrar pra pessoa que você não tá bem. Agora, desculpa, o ponto que eu queria dizer é, se acontece uma vez, tá? E alguma coisa que saiu do controle, foi pior do que deveria ser, a gente também pode esperar passar. Dá tempo pra pessoa entender, né, e deixar de lado, e daí a gente segue em frente. Ou pode ser dessa pessoa uma abordagem que eu tava falando passiva-agressiva, pra te manter sob controle. Ela vai emburrar, para que você se sinta mal bastante, para que você tome a iniciativa de enfim, resolver, né? E aí você tem que ficar mais gelado do que ela. Se é uma coisa que não acontece com frequência e tal, o ideal é que você vá fazer suas coisas e deixa a coisa se resolver. Se você sabe que não é culpa sua, se você consegue ver que a pessoa tá esperando provocar uma reação em você, impeça que essa reação aconteça, porque senão você vai começar a gerar um ciclo, tá? Outra coisa, ofereça soluções do que tá acontecendo, né? Tente trocar turnos entre escutar e responder o que a outra pessoa tá incomodada e o que ela gostaria que fosse diferente. E defenda-se, tá? Estabeleça limites. Eu não gosto que isso aconteça, eu não quero mais que isso aconteça. Precisamos encontrar outras formas de resolver o problema.
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, assina aqui, deixa comentário, deixa sugestão. Aparece lá no Instagram, onde a gente troca várias ideias, faz lives de vez em quando, interage, enfim. E espero que essas dicas funcionem pra você. Até mais!